Fala, galera do canal Só Tapa, beleza? Continuando aqui então a nossa entrevista, essa aqui é a segunda parte da entrevista com o Lucas. Se vocês perderam a primeira, volta aqui nos vídeos, assiste a primeira parte, depois corre para cá para estar acompanhando. Então, estamos com o elenco de peso, tá todo mundo aí de novo. E vamos lá, diretor, vamos rodar a vinheta já, né? Porque a gente quer entrevista, né? Segue aí. Bora! Mantendo essa tabela aqui agora com o nosso querido Luiz, devolvo a bola para você, Luiz. Bom, Lucas, eu queria saber quais projetos do futebol feminino você acha que devem ser utilizados como inspiração para crescer como um todo? Algum time que você tem que destacar no mundo, no Brasil, alguma seleção que vem fazendo trabalho? E o que você acha quais desses projetos devem ser seguidos para que a modalidade continue crescendo? Olha, acho que um projeto de referência no mundo, até pelos títulos que conquistou nessa última década aí, com certeza o time francês, o Lyon, né, que é um time que, acho que das últimas 10 Champions League aí, tem umas 5 ou 6, até mais. E é um time que sobra no campeonato francês, né, não tem nem competitividade, e dentro da Europa ali também tem se sobressaído muito. Um time que comprou muito a camisa do futebol feminino, que tem uma mídia personalizada para o futebol feminino, que se dedica muito a valorizar a modalidade, então contrata as melhores jogadoras, paga os melhores salários e dá a estrutura necessária para que as meninas possam desempenhar aquilo que elas nasceram para. Se você trazer, né, para o cenário de seleções, também é difícil de fugir da seleção americana, né? Que até pela quantidade de atletas que se tem, eu vejo muito a seleção de futebol feminino americana como a nossa seleção de futebol masculino, né? Como a nossa seleção brasileira. Da quantidade acaba saindo a qualidade, né? Aqui no Brasil, provavelmente todos vocês, quando vocês nasceram, vocês ganharam uma camisa do time do coração do teu pai, você ganhou uma bola para jogar, e aí todo mundo já tentou ser jogador. Você pode não... depende da quantidade de tempo que você tentou, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, cada um tem o seu tempo, mas com certeza você passou um momento da sua vida que você tentou ser jogador. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que com as meninas, né? Então, uma quantidade absurda de jogadoras, muitas meninas jogando futebol lá, e aí acaba que pela quantidade de pessoas que você tem, vai sempre sair uma qualidade muito grande. E, óbvio, eles têm um projeto, os Estados Unidos têm um projeto esportivo, além dessa massificação da modalidade, tem um projeto esportivo muito grande para todas as modalidades, né? Os Estados Unidos é referência em tudo que faz esportivamente falando. Então você une as duas coisas, né? Uma quantidade muito grande de atletas com uma qualidade de trabalho sendo oferecida, então com certeza é uma referência como seleção. Dentro do cenário nacional, acho que até pelo ano que fez, ano passado, não tem muito como tirar o Corinthians como uma referência, pelo projeto que já se tem há 4, 5 anos, por tudo que fez aí na modalidade na última temporada. Mas eu acho que esse ano as coisas se equilibraram um pouco mais, você tem equipes chegando, você tem um fortalecimento das outras equipes grandes de São Paulo. Então, o Santos trouxe atletas de qualidade, o Palmeiras trouxe atletas de qualidade, o São Paulo trouxe atletas de qualidade, a Ferroviária trouxe boas jogadoras. Então, acho que cada vez mais o cenário tende a se dividir e a gente ter o que a gente tem no futebol masculino, né? Que é uma incerteza do que vai acontecer. Por mais que você tenha hoje no masculino um Flamengo e um Palmeiras um pouco à frente, não dá para cravar que o Flamengo e o Palmeiras vão ser campeão brasileiro, porque você tem pelo menos 5, 6 equipes que brigam junto, um Atlético Mineiro crescendo, um São Paulo melhorando com o Diniz, você tem um Santos que pode chegar porque tem jogadores de qualidade, tem uma base muito boa. Então acho que o futebol feminino tende a chegar nesse patamar brasileiro. Você tem, óbvio, seus favoritos, você tem aqueles times que você olha com favoritismo, é que não dá para cravar 100% de certeza que vai ser campeão, né? Só para completar aqui o que o Lucas falou em relação ao Lyon, né? Vim dar uma pesquisada aqui, né, para falar com mais embasamento, né? O Lyon tem 6 Champions Leagues feminina, né, das 10 que ele falou, né? 10 Copas da França e 17 campeonatos franceses. O detalhe é que são 14 seguidos. Nossa! Então, Que absurdo! Dá pra dizer que no... São 14 anos de domínio total do país que elas estão, né?
é algo que por mais que no masculino a gente tenha o Bayern, a Juventus e tal, nenhum deles dominou por tanto tempo assim como Sim. o Lyon vem fazendo no esse futebol ano feminino, né? a Juventus bateu o recorde do masculino com 9 anos de título, né? Agora 14 É, tem uma grande olha, diferença. absurdo, né? E será que falando da Champions, o Lyon comparado ao Real Madrid no masculino? É, por aí, Dá né? pra comparar Eu bem, acho né? que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que dá para comparar. Acho que Eu achava que eu acho que o Real Madrid ele viveu algum período ali de gap entre o Galácticos e esse time agora que se formou, né? Esse do Sim, Cristiano Ronaldo. foi um ano, Teve um- acho que foram 6 anos sem título. Gap Não aí, lembro o exato ano, mas mas é um time que investe muito, né? É um time, tanto no seu cenário ideal, ele injeta muito dinheiro. O Real Madrid sempre foi assim, né? Pelo menos a nossa idade aí, sempre foi um time que é o melhor jogador e contrata muito bem, né? O Real sim. que começou agora, né? Também com o time feminino essa temporada aí agora. Teve o primeiro. Começou. Acho que foi no último mês, teve o último jogo, o primeiro jogo do Real Madrid feminino, tem até brasileiras já contratadas lá no Real Madrid. O Marcelo estava no jogo, inclusive, então acho que é um grande projeto aí que se inicia, quem sabe pode bater de frente aí. Com certeza, acho que é uma tendência, né? As grandes equipes vão começar a investir no futebol feminino e essas cifras que hoje a gente tem no masculino, eu tenho certeza que em algum momento deve se aproximar, né? Igualar eu acho muito difícil, mas uma aproximação com certeza vai acontecer. sim, sim. A gente tá falando do Lyon ser soberano. Eu achava que o Corinthians dominava o Paulista, mas eu acho que eu tô errado. Você Eu tá acho que eu tô bem errado. Mas vamos lá, bora lá, Otávio, com você. Puxando um pouco essa parte mais engraçada, assim, todos nós, de âmbito não só falando de esporte, mas da vida, assim, a gente tem pessoas que a gente conhece e acaba ficando em choque, dá uma tremida na perna, isso tudo assim. E eu queria saber de você, Lucas, alguém que você conheceu, assim, tanto na sua carreira dentro do futebol, como também fora dele, uma pessoa que, assim, quando você viu pessoalmente, que você conheceu, puta, que deu aquele choque, você falou, nossa, é a pessoa. Eu queria saber como foi esse encontro também, essa reação, e quem é essa pessoa, assim, que vamos colocar aí, seria que o Lucas é o grande fã dela, por exemplo. Cara, quando você começa a trabalhar e tá há muito tempo num clube grande, você acaba se acostumando com os caras que são os famosos, né? Os que aparecem na TV toda hora. Então, a gente está treinando toda hora na Barra Funda, então você está toda hora encontrando com os jogadores que estão no profissional hoje, com a comissão técnica que está hoje, então você acaba normalizando um pouco mais o encontrar com os caras e trombar com os caras. A gente tem uma história muito bacana com o Pablo. O Pablo, ele foi na nossa final do ano passado na Série A2, ele esteve presente no jogo, na primeira perna da final contra o Cruzeiro 4-0. E foi mais ou menos o que vocês disseram sobre o Marcelo, né, que quis acompanhar o primeiro jogo do Real Madrid, foi até o primeiro jogo do Real Madrid. O Pablo estava acompanhando o jogo com a Cristiane, né, na arquibancada. Tava, e Ficou bem marcado. ele foi no vestiário, né? Ele foi no vestiário falar umas palavras e não precisava, né? Não é um cara que ele não precisava estar ali, ele foi porque ele queria acompanhar, porque é um cara que gosta muito de assistir futebol e aprendi a admirar ele, nem admirava tanto ele assim como jogador, mas você vê a atitude do cara, o cara é um cara muito simples, um cara muito bacana que foi até o vestiário para tirar um tempo dele, passar um pouco da experiência que ele tem para as meninas e dedicar um pouco de torcida ali, mostrar que ele estava na pegada. Foi um momento bem bacana, assim, e aprendi a admirar o cara pela atitude que ele teve, né? De encontrar as pessoas, eu tive um encontro de corredor, assim, de cumprimentar o Muricy uma vez no Morumbi. O Muricy é um cara que, óbvio, é referência de Mundial, treinador, né? mundial, ganhou muita coisa e, pô, você vê o cara ali, você dá um friozinho Dá um gelinho na barriga. Dá uma tremida, dá uma encontrar com tremida. o cara. Mas, pô, toda a galera que trabalha no profissional hoje, os atletas, comissão técnica, são pessoas muito do bem e que estão de portas abertas para receber a gente, sempre trataram muito bem a gente. E a gente acaba normalizando um pouco as pessoas, né? Se encontrar e tudo mais. Então, quando, por exemplo, o Daniel Alves chegou no Morumbi, ele acabou encontrando com a gente no alojamento das meninas. As meninas, elas moram no próprio estádio do Morumbi, né? E
naquele momento nem foi um choque tão grande. Depois eu fiquei pensando, pô, o Daniel Alves, o cara ganhou o maior vencedor da história do futebol e me cumprimentou e tal, né? Agradeceu. Mas você acaba normalizando um pouco mais assim, o encontro com os caras famosos. Né? Acaba ficando algo do dia a dia, né? Fica mais... Imagina ter o dia a dia você encontrar o Daniel Alves, cara. Opa, beleza? Beleza, bom dia. Então, eu que sou técnico, eu que nem sou técnico, acho que eu ficaria em choque em ver o Muricy, imagina você. O Muricy, nossa. Ele é uma lenda. Cara... No São Paulo, então, as pessoas admiram demais o Muricy, né? Acho que depois do Tele aí é o cara que mais marcou a história no São Paulo e é um cara que tá sempre no Morumbi lá, é amigo de todo mundo, gente boa demais. Não, o Muricy é um cara que só não teve na seleção porque ele não quis. Ele falou, não quero ir pra seleção brasileira, tô bem aqui no São Paulo e vou continuar. Foi pro Santos depois, enfim, com a Libertadores. Rafinha, né, que vai dar sequência aí. Certo. Lucas, então, até você estava falando e tal da estrutura de São Paulo, eu queria saber para você como é trabalhar num clube que dá para o feminino uma estrutura que é tão boa quanto do masculino, assim, em questão de campo de treino, estádio e tal, porque infelizmente, mesmo com o futebol crescendo, como você falou, é algo gradativo, principalmente para a modalidade ser nova, existem alguns clubes que ainda não conseguem dar uma estrutura tão boa para treinar. Já o São Paulo é um time que dá esse espaço e as meninas têm um bom nível de estrutura para treino. Como é que é essa visão sua? Olha, a gente teve que conquistar isso aos poucos dentro do clube, não foi uma coisa natural, né? Hoje a gente consegue ter acesso nas 3 instalações aí do São Paulo, tanto Barra Funda, que é o CT do profissional, quanto o Cotia, que é o CT da base, e também o próprio Complexo Social do Morumbi, que é o lugar onde a gente mais pratica, né? Porque onde as atletas ficam alojadas, que é no próprio estádio do Morumbi, é onde a gente mais treina. E a gente tem uma abertura muito grande, e isso é muito importante. No primeiro ano a gente teve menos abertura, e óbvio que quando você vai demonstrando resultado, quando você vai demonstrando a qualidade do teu elenco, você também vai conquistando espaço dentro do clube, né? Eu brinco muito com o pessoal lá dentro que a gente está implementando uma nova cultura. E não se cria cultura do zero, né? Você tem que ir aos poucos mostrando que o seu trabalho tem qualidade, que aos poucos você tá fazendo a coisa certa para que o clube cada vez mais te abra a porta e te ajude com toda essa estrutura que o São Paulo tem, que todos os clubes de camisa obviamente têm, né? Então a gente fica muito feliz de poder contar com essa ajuda do São Paulo. A nossa diretoria comprou bastante a ideia, tem nos ajudado bastante, e hoje a gente pode fazer um trabalho de excelência para representar bem a camisa do São Paulo. Dentro dessa pergunta, Lucas, eu tive a experiência, o prazer de jogar em Cotia. Eu passei por algumas categorias de base. Que isso, hein? E pude jogar em Cotia, no CT. Oh. E eu vi muitas entrevistas de alguns jogadores, já inclusive até do Rogério Ceni, dizendo que ele preferia muito mais estar em Cotia do que às vezes estar na capital. Eu queria saber, assim, você que está realmente no dia a dia, eu, por exemplo, não conheço o CT da Barra Funda, eu queria saber qual é a grande diferença de Cotia para Barra Funda, assim, para a capital ou até para a instalação do Morumbi. Se tem realmente uma grande diferença dentro do clube do São Paulo e qual, na sua visão, assim, chega a ser melhor para a questão esportiva mesmo, para a questão de treino, de conseguir isolar, de esconder uma tática, se realmente Cotia isso, por exemplo, de uma entrevista que o Gelson falou que ele preferia muito mais Cotia pelo poder de poder esconder uma tática de jogo em Cotia e não ter isso na Barra Funda. Entendi. Olha, em termos de estrutura, se você for pegar de qualidade de campo, qualidade de academia, qualidade de escritório de análise de desempenho, de fisiologia, nenhum dos dois tem nada a perder para nenhum dos dois, né? Acho que são muito parecidos em questão de hotelaria. A Barra Funda tem um hotel gigantesco, a Cotia tem 3, 4 hotéis gigantescos, então assim, acho que em termos de estrutura não tem diferença nenhuma. Acho que na questão exclusiva que o Rogério deve ter falado é porque o CT da Barra Funda fica colado com o CT. Foi antes de um clássico com o Palmeiras, ele deu essa entrevista e ele falou que ele preferia ir para Cotia, mas parece que na época não deu para ele ir e ele disse que ele preferia Cotia. Acho que na questão de esconder, principalmente de um rival que está do lado,
Isso realmente acontece, porque se você está na Barra Funda, no lado do São Paulo, e você quiser ali subir num banquinho, você assiste o treino do Palmeiras facilmente. Se você estiver do lado do Palmeiras, a mesma coisa do outro lado. Não é uma tarefa muito difícil. E ainda mais hoje em dia que tem os drones da vida, né? Que você vai lá e filma o treino inteiro. Então, assim, em questão de se esconder, talvez Cotia tenha esse lado. Mas, cara, se o cara quiser realmente ir lá e filmar teu treino, o cara vai filmar teu treino em Cotia, na China, no Barra Funda, onde for, né? O cara vai atrás. Isso é verdade. Então, assim, eu gosto muito de Cotia porque Cotia tem uma estrutura de você se manter afastado de tudo, né? Então, você está num lugar mais calmo, mais tranquilo. Você já foi lá, sabe muito bem, é um lugar muito bonito, né? Um lugar assim, você entra, lindo. Deslumbra, o lugar é maravilhoso, era um Aras, né? Então é um lugar muito grande, é sensacional. Assim, até você falando, começa a lembrar, até começa a arrepiar, porque foi uma experiência fantástica, assim, poder conhecer Cotia. E lá é uma experiência muito legal. Agora, em termos de praticidade, é um lugar mais longe, fica 25 km da capital. Se você vai, por exemplo, fazer uma logística, você vai ter que sair com 30, 40 minutos antes. Então, assim, em termos de praticidade, a Barra Funda é perto de tudo em São Paulo, né? Você consegue ter acesso muito fácil a qualquer um dos estádios aqui da capital. Então, acho que depende muito do momento, e o São Paulo tem cada vez mais conseguido conciliar isso, né? Quando precisa treinar na Barra Funda, quando precisa treinar em Cotia, tem conseguido auxiliar bastante isso. A gente tava falando sobre treino, sobre filmar treino. Eu queria defender o Rafa rapidinho, que quando ele foi técnico de 6-1, filmaram nossos treinos, tá? Por isso que a gente tomou 6. Então, jamais teria acontecido. Jamais teria, né? Roubaram nossa tática. Concordo. Acho que foi um absurdo isso daí que aconteceu, né? Foi. Bom, manda pra diretoria aí. Diretoria de inquérito. Vai daí, Luiz. Ô, Lucas, deixa eu perguntar, em que momento você percebeu que sua carreira estava chegando, tipo assim, a um alto patamar? Foi quando teve a unificação do Centro Olímpico São Paulo? Ou em algum outro momento anterior você já tinha percebido isso? Porque a gente vê aqui que você já trabalhou diversos anos, né, no Centro Olímpico, e acho que essa questão de patamar é muito com o que você se satisfaz, né? Porque, por exemplo, se o cara tá no Centro Olímpico, que é um lugar de excelência tanto tempo quanto você estava, já não era qualquer coisa. Mas qual foi o momento que você percebeu que realmente você estava num patamar alto em relação ao seu trabalho? Olha, eu não me coloco... assim, eu entendo a questão da sua pergunta, mas eu não me coloco num patamar acima ou abaixo desde que eu iniciei minha carreira. Eu acho que você está sempre num processo de crescimento e de evolução. E óbvio que hoje eu sou um profissional mais experiente do que eu era quando eu iniciei, mas ainda tenho milhões de coisas a aprender. Estou muito longe de estar num patamar desses todos os treinadores que a gente citou aqui na conversa, que já ganharam muitas coisas. E mesmo se eu já tivesse ganhado muitas coisas, eu acho que você tem sempre que se colocar o tempo inteiro se cobrando para estar num patamar, de novo, se manter num patamar mais alto, né? Então, por exemplo, ano passado a gente, dentro da minha realidade, que é o futebol feminino nacional, a gente conseguiu chegar em todas as finais que a gente disputou. Esse ano a minha ideia também é tentar me manter na mesma quantidade de finais que a gente teve no ano anterior. Então, é sempre se cobrar por aquilo que você sabe que você tem capacidade de se provar, né? Na época que eu tinha uma realidade diferente, que era dentro do Centro Olímpico, dentro das competições com as quais eu disputava, a gente tentava sempre chegar no patamar mais alto dentro da minha realidade. Mas eu não me vejo hoje ser uma referência ou ser um patamar. Eu sei que eu já trilhei muito, muito tempo no futebol feminino, estou numa toada já faz alguns anos, e me sinto mais experiente, mais preparado com as coisas que acontecem no dia a dia. Então, antigamente algumas coisas aconteciam como situações de vestiário ou uma derrota acachapante às vezes te derruba. Hoje não me derruba mais porque já vivi muita coisa, mas não me sinto melhor ou pior, e sim sempre construindo um ideal novo, né? Certo. Correto. Bora lá com você, Udi. Voltando então, né? Eu queria saber, Lucas, qual é assim? Isso tem em todo grupo, não tem como. A gente, tanto no nosso quanto em qualquer meio que a gente tá.
quem é a jogadora mais resenha do elenco de São Paulo? Aquela que, puta, tem altas histórias, que prega a peça na rapaziada mesmo, que tem hora que tem que dar bronca porque não tá dando mais, entendeu? Que é a resenha mesmo. Dá uma segurada, dá uma segurada. É. Difícil citar uma só, né? Acho Ô, que louco. Tem um grupo. sempre tem. Tem o grupo do algumas, fundão lá. Tem algumas. A nossa capitã, a Giovana, que é a nossa lateral direita, joga como ala também, é uma jogadora que já rodou aí quase que o Brasil todo jogando, já foi para fora do país, já jogou em time campeão brasileiro e é mais experiente, né, 33 anos, e ela é talvez a vencedora, por isso que ela é a capitã do time, porque ela é a vencedora da resenha e aí ela acaba ganhando a tarde. Dá um pavoro nas mais novas. Ela que toca o terror nas mais novinhas, mas é uma pessoa sensacional, agrega muito quando precisa estar na resenha para dar risada, agrega muito na hora de fechar a cara também, de se concentrar para o jogo. Então acho que ela com certeza, se tivesse uma votação, acho que o time votaria nela. Não. Tem peça também para as mais novas, no caso? Tipo, chegou agora, vai buscar água. Tem bastante também? As mais novas sofrem, né? Principalmente no alojamento, né? No alojamento sofre bastante. Bom, a gente estava falando em agregar, a gente queria encerrar essa entrevista agora agradecendo o Lucas, porque ele agregou muito pra gente em conhecimento de futebol, sobre o feminino, sobre o masculino, sobre ser um profissional que busca crescer sempre. Obrigado pela presença, Lucas, a gente ficou muito feliz realmente de receber você, é uma pessoa muito importante, é o nosso primeiro técnico profissional que a gente entrevista aqui, né, de alto patamar. Marcante. Obrigado pela presença, Lucas. Pô, eu que agradeço aí a todos, parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês continuem aí nessa toada. E estou à disposição aí, quando precisar, a gente volta para a resenha aí. Quando for campeão brasileiro, você... Com certeza vai estar com a taça aqui no canal, né? Fechado. Esse ano tem entrevista com o Lucas de novo. Beleza? E fica o convite pra Giovana também, né? Vamos deixar um convite pra Giovana aí. Pô, pode ser, a Giovana ia agregar na resenha aqui. A gente quer a capitã do tricolor aqui nesse canal também. Fechou. Certo? Valeu, então, rapaziada, se vocês gostaram da entrevista, já vai dando like, já vai dando joinha, se inscreve no canal, segue o Lucas nas redes sociais, vê o trabalho dele, que é muito legal, e torce pro São Paulo esse ano, hein? Certo? Por favor, né? Rapaziada, é nóis, tamo junto. É nóis, valeu. Valeu.